Olá, hoje o nosso programa, o Invista, vai tratar de um assunto muito interessante. Se você, assim como eu, está com uns quilinhos fora do peso, não saia daí, fique ligadinho, porque nós vamos falar com a doutora Sandra Mello, que é nutricionista e tem a especialização no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, sobre nutrição comportamental. Nós vamos falar de vários assuntos muito interessantes. Sandra, seja muito bem-vindo aqui ao programa Invista. Obrigada, Paulo, é um prazer. Estou aqui muito feliz, adorei o convite, ainda mais esse mês que a gente está comemorando o Dia do Nutricionista, dia 31, então para mim é um prazer. Muito bem. Bom, essa moça, essa menina ainda, com toda essa carga profissional, mas é uma moça, vem de Laranjal, nascida de Laranjal Paulista, né? No interior de São Paulo, mas veio muito novinha aqui para Osasco. E como foi, Sandra? Você já, em que momento você, do estudo, você estudou sempre aqui por Osasco mesmo? Então, vou corrigir você, que senão os meus conterrâneos vão ficar bravos. Eu vim de Palmital. Palmital, aqui nossa, do interior de São Paulo. Mil perdões, Palmital. Senão meus conterrâneos vão ficar todos bravos. É verdade. Então, Paulo, eu comecei a estudar nutrição, fiz aqui em Osasco mesmo, e depois eu comecei a fazer especialização, né? Uhum. Porque hoje na faculdade a gente sai com uma cabeça muito assim, fechada, muito assim... Aprende o básico, mas aqui, quando você começa a se aprofundar na nutrição, aí que você descobre outras maneiras de trabalho. Hoje eu venho trabalhando com nutrição comportamental. O que acontece? A gente acaba respeitando o nosso cliente, né? Porque hoje no meu consultório, o cliente chega para mim, ele já fez assim, 5, 6, 7 tipos de dietas. Então, às vezes a gente pensa assim, será que funciona? Pode funcionar, só que acontece que a pessoa não consegue segurar essa dieta por muito tempo. Quando eu venho tratando e falo assim, uma nutrição comportamental, quero deixar isso bem claro, que seria uma nutrição assim, uma nutrição inovadora, que a gente fala, né, que a gente respeita. Fisiológico, a gente respeita o comportamento da pessoa, o lado emocional, o lado social dessa pessoa. Então a gente acaba respeitando a qualidade de vida. Não é só chegar no consultório e aplicar uma dieta para você. É respeitar todo o seu ambiente, a qualidade de vida. Vamos supor assim, você ter um momento da sua alimentação que você pensa em ter a qualidade de vida. Não só ficar, isso emagrece, alimento ruim, alimento bom. Ter prazer também, se alimentar. Isso, Paulo, ter prazer. Respeitar a qualidade de vida sua também. Hoje em dia as pessoas se apegam muito à imagem, eu até foco muito nisso. Qual será a sua imagem? Mas Sandra, olha, antes de nós entrarmos no assunto, vamos deixar o nosso telespectador também um pouquinho curioso e pode mandar, você pode participar conosco pelo WhatsApp, você pode estar assistindo, além de aí todas as regiões aí do interior que recebem o nosso programa, pela ACESP, a nossa rede de canais públicos não governamentais, TVs comunitárias, TVs educativas. Nosso muito obrigado pela retransmissão do nosso programa. E agora nós estamos também fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook. E você que está nos assistindo agora, pode mandar aí a sua participação pelo WhatsApp, código 11 981 420 208. 981-420-208. Você participa conosco, tira as dúvidas, que vocês viram, tem alguns paradigmas que nós precisamos quebrar na questão da aparência, na questão de como a gente se vê, como nós nos vemos, estamos satisfeitos. Tem gente que fica brigando, acho que a vida inteira, por um regime, por uma educação alimentar para ter um corpo ideal, e às vezes ela está no corpo ideal, né, Sandra? Sim, igual a gente pensa assim, que hoje as pessoas se apegam muito à imagem, né? Hoje não é mais uma revista, e sim uma foto numa rede social. Eu pergunto para as pessoas, qual é esse corpo
corpo ideal, qual é esse peso ideal, qual é a sua imagem ideal. Eu acredito que as pessoas cada vez mais têm que aceitar o corpo, aceitar a sua imagem e ter qualidade de vida. O que eu trabalho hoje na clínica é muito isso, é reeducação alimentar, é você estar muito bem com você mesmo, é você ter qualidade. Hoje em dia a gente pensa em qualidade. Será que você pensa no seu sono? Será que você pensa na ingestão de água? Em coisas pequenas. Será que você pensa no prazer de ter a sua família, sentar numa mesa, fazer uma alimentação, ter o prazer ali de ter seu marido, seus filhos, não ficar assim só, olha aqui, preciso postar, preciso atrás disso. Eu falo isso muito, muito real. Temos que ter qualidade no momento da nutrição, de você se alimentar, de você ter qualidade, o prazer de estar se alimentando. É o que eu sempre falo para os pacientes. Toda restrição, tudo que você leva muito assim, restringir as coisas, porque qual é esse alimento bom, qual é esse alimento ruim? Não existe. Existe, Paulo, você o quê? Fazer uma moderação, com prazer, com qualidade, e colocar os alimentos dentro da sua vida. Não ficar, um chocolate, se você gosta de chocolate, esse chocolate faz mal até quando? Claro, se você comer ele de uma forma que seja comer com muita quantidade, logicamente que ele vai fazer mal. Só que você comer ele da forma que você tem ali o prazer e seja de quantidade qualificada, não tem problema nenhum. Sandra, tem um aspecto, em especial aqui na nossa cidade, para as Sim. pessoas que recebem o nosso programa de outras regiões, a cidade de Osasco ela foi fundada por Antônio Agu, né, que é um italiano, inclusive tem uma cidade de Osasco, Osasco de Itália também, e com isso traz aí boa parte tanto da educação como da cultura. E o italiano, eu que tenho descendência de italiano, eu sei, nós temos, e boa parte da cidade, boa parte do país tem muito da imigração italiana, nós gostamos de comer, de mangiare, de fazer festa, né? E isso propicia que haja aí sobrepesos. Como é que a pessoa, na sua visão, né? Como é que a pessoa que gosta muito de comer, que tem esse prazer de comer, mas ele tem um prazer a mais até do que deveria, como é que ele é tratado no seu consultório? Você não trata como paciente, né? Você trata como cliente, né? Porque o paciente é passivo, conforme a sua descrição, não é? Sim, sempre. Não, é o que a gente fala assim, por isso eu acredito assim, que você tem que fazer uma reeducação alimentar. Claro, você tem lá uma festa, você tem um aniversário, você vai reunir sua família. Claro que a gente vai ter massas, vão ter coisas assim que... Igual eu falo assim, só que acontece, não vai ser sempre. Se você vem com uma reeducação alimentar, eu acredito que dentro disso você consegue sair comer uma pizza. Você não precisa sentar e comer uma pizza inteira. 2 pedaços. Igual eu falo, ter a reeducação alimentar, ter consciência. Igual eu falo assim, Paulo, uma das coisas que a gente trabalha também é a alimentação com consciência, você realmente sentir o alimento. A gente fala assim, você olhar e ter, quando você comer, prestar atenção. Igual eu falo assim, é uma alimentação plena. Você olhar, realmente saber o que você está comendo. Ter o prazer. Não descontar um ato, uma briga com o namorado, e aí pegar uma barra de chocolate e de repente comer inteira. Entendi. É igual eu falo, uma festa também. Você não precisa nessa festa, você comer de tudo nessa festa. Você realmente procurar os alimentos que te dão prazer, que estão dentro do seu contexto. Então eu acredito assim, não. Igual eu falo assim, que você vai ter uma reeducação alimentar, isso é fato, entendeu? Que você, agora, uma dieta muito restrita, muito cheia, não pode isso, não pode aquilo, isso que acontece, Paulo, a pessoa leva até um momento, mas chega um momento que ela não consegue mais. E eu digo mais ainda, isso é muito fato e é muito triste. Você faz uma dieta, você chega no peso X que você queria, que de repente na balança te deixa feliz. Daqui a um tempo, você pode ter certeza que você volta a comer mais, a pessoa engorda mais. Hoje, o que eu mais tenho, os meus clientes, é passando por isso. Olha, Sandra, eu fiz essa dieta X, deu muito certo. A blogueira me ensinou isso, fez isso, eu acompanhei isso. E quando eu vejo, a pessoa volta tudo atrás. E quando eu vejo, ela fica com mais sobrepeso.
assim. Eu falo assim, até onde isso mentalmente vai te prejudicar? Isso que a gente tem que começar a pensar, Paula. Entendi. Porque igual eu falo assim, não é questão só de você acompanhar e fazer. Você tem que pensar que isso também vai agredir você. Ok. Sandra, eu ia perguntar, quando eu dizia, né, nós vamos, ao invés de entrar direto no assunto, mas esse assunto é tão envolvente que a gente vai perguntando, vai entrando. Mas o que te levou, o que levou você a estudar, a trilhar esse caminho da nutrição, do cuidado com o corpo, do cuidado com o outro, né? Sim, porque o seu trabalho é muito o trabalho da saúde, o trabalho do médico, o trabalho da nutricionista, é o cuidado com o outro ser humano, né? O que te levou? Você teve alguma influência na família, ou o estudo? Em que momento você, puxa, eu quero ir por esse caminho? Você lembra? Não, eu sempre gostei da área de esporte, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu digo assim que a gente, quando a gente procura uma profissão, tem que se identificar muito. Foi uma coisa que eu me identifiquei muito, a alimentação. Não só a alimentação, como o bem-estar. Tanto é que o nome da minha clínica chama Melo Nutrição Corpo e Alma. Por que acontece? A gente quer pensar em um todo. É igual eu falo assim, não é só o paciente estar feliz, o cliente está feliz por estar ali com peso. Ele está bem mentalmente, está bem com ele mesmo, se olhar no espelho e se sentir bem. Então eu até falo assim, quando eu pensei, quando eu comecei a estudar, nossa, eu vi que era tantos caminhos, tantas coisas boas. Igual eu falo, um cliente que senta na minha mesa, eu até falo assim, olha, o meu maior prazer é ser o seu nutricionista, é cuidar de você. Não é simplesmente eu tirar uma dieta da gaveta e falar, ó, tá aqui. Não. É igual eu falo assim, talvez venha da família, igual eu falo, a gente do interior, a gente dá muito mais. A gente, como fala, a gente gosta daquele domingo, a família junto, fazer aquele bolo de milho, o pessoal do interior aí então sabe. não sou só eu, ai que bom. O pessoal de Palmital aí deve estar pensando, fazer aquela pamonha, fazer. Igual eu falo assim, toda alimentação vai sair um pouco do seu dia a dia, entendeu? Isso é fato. Mas igual eu falo assim, ó, você tendo uma reeducação alimentar, comendo com atitude plena, tendo consciência, você pode ter certeza que você vai poder comer de tudo, Paulo. Muito bom. Olha, já começamos a receber as perguntas aqui, as participações dos nossos telespectadores. Você também pode participar pelo 981-420-208. Faça como a Ruth Menezes, final do telefone 4129. Ela pergunta aqui, existe alimento vilão? Aqueles que não devemos comer em hipótese alguma? Foi uma coisinha que eu até falei agora, né? Alimentos bons e alimentos ruins. Mas vamos deixar o nosso telespectador curioso. Nós vamos responder isso depois do intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Existe alimento vilão? Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com a doutora Sandra Melo, da clínica Melo Nutrição Corpo e Alma. Isso. É isso, né, doutora? Melo Nutrição Corpo e Alma. Então, se você é aqui da região ou de outras regiões e quer ter aí uma orientação bacana, a Sandra está aqui contando para nós muita coisa interessante e vai responder agora a pergunta que ficou no ar. Existe, da dona Ruth. Obrigado, dona Ruth, de ter mandado, Ruth Menezes, obrigado por ter mandado a sua pergunta. Ela diz aqui, existe alimento vilão? Aqueles que não devemos comer em hipótese alguma? Talvez eu vou criar uma polêmica aí, né? Porque eu bato sempre na tecla que não existe alimento vilão, ruim. Não existe essa coisa de falar assim, nossa, mas alimento que engorda. Não existe isso, Paulo. O que existe, é igual eu falo para você, é você se educar. É não comer, é igual eu falo assim, a pessoa pegar um alimento, seja vou citar de novo um chocolate, não é você comer simplesmente uma barra de chocolate. É você saborear, você pegar um pedaço de chocolate e ter aquele sabor, sentir o chocolate, não comer por impulsão, você comeu e nem sentiu nada, ou até, é isso que a gente tem que pensar muito, descontar alguma emoção no alimento.
Então, não existe, é fato isso. Aquela coisa, brigou com o namorado, comeu uma barra, 2 de chocolate, isso daí Então, sim isso a gente tem é um vilão, né? Então, O isso a gente tem que comportamento, não o perceber. alimento, Por né? isso que eu volto a falar, é sempre uma reeducação alimentar, é sempre, é você adequar as coisas, é o comportamento alimentar. Então, não existe esse negócio de falar assim, um alimento vilão. Tá. Sandra, a Denise Almeida, ela pergunta aqui, para os praticantes de atividade física, é necessário o consumo de suplementos? A alimentação de proteínas, legumes e verduras não é o suficiente? Aquela coisa de a gente ver nas academias, aqueles jovens chacoalhando, aqueles potinhos, tomando ali, são suplementos. Tem realmente a necessidade disso? Então, agora eu queria entrar num assunto até que é muito polêmico, né? Igual eu falo assim, olha, uma coisa que eu deixo muito aqui, olha, Paulo, eu quero deixar meu recado maior é esse. Procure um profissional. Vá no nutricionista, não tome uma decisão porque um amigo falou na academia, porque uma pessoa que vende suplemento falou para você tomar alguma coisa. Nem sempre uma pessoa que é praticante de atividade física, ela necessita de um suplemento. Que o suplemento hoje está aí no mercado, é uma boa aquisição. Eu tenho especialidade em nutrição esportiva, lá na minha clínica eu tenho educador físico, eu estou lá com o educador físico Bruno Amaral, também nutricionista, e a doutora Gilmara, também com especialidade em esportiva, mas assim, nem todo mundo precisa do suplemento. É que hoje as pessoas acham assim, se ela não tiver, vamos supor, na academia, lá, balançando alguma coisa, tomando whey, tomando alguma coisa, ela não está naquele contexto, e não é bem por aí. Se você tiver também, isso que eu deixo bem claro, se você tiver necessidade, sim, fato. Sim. Mas se você também não precisar, isso que eu estou falando, vá num profissional e procure saber se realmente você precisa da suplementação, se você não tem tudo já na sua alimentação, se você já não tem lá os minerais, as vitaminas, já na sua alimentação. E eu foco uma coisa muito clara. A gente é ser humano, a gente é do alimento, a gente tem que se alimentar mais. Ou seja, não é abrir saquinhos, é descascar uma laranja, é comer um arroz, um feijão. Você pega antigamente, quando a gente tinha uma alimentação mesmo, as pessoas não tinham tanta obesidade. Você vê que a obesidade, com tudo isso que está moderno, você pega os dados, só tem subido, Paulo. Até porque, para você que faz uso de suplementos sem o acompanhamento de um profissional, muito cuidado, né? Porque nós já vimos, depois tem o efeito rebote, né? Sim, fato. Que aí as pessoas fazem aquela hora, adquirem uma musculatura, mas depois passa aquilo, vem o efeito rebote, pode até ficar deformar a pessoa, né? E além dos riscos cardiovasculares, além de todos os outros. Desencadear outras doenças, né? Desencadear outras doenças, igual Sim. É fato, gente. Procura um profissional, não faça suas escolhas por si próprio, entendeu? Coloque, igual fala assim, ó, cuide de você, igual fala assim, não, você vai na academia e toma uma posição que você fala assim, porque a pessoa tomou, porque isso tomou. Cada um tem um organismo, cada pessoa é uma pessoa, então uma coisa que eu deixo bem claro. Procura um profissional. Eu não estou aqui para falar mal do suplemento, pelo contrário. Está aí para a gente, para o benefício. Mas se você de fato realmente precisar. Sandra, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas a dona Maria Noronha quase que ela que sintetizou o que eu gostaria de perguntar. Márcia Noronha, final do telefone 2994. Ela pergunta aqui, doutora Sandra, acompanho o programa do Paulo há muito tempo e recebi muitas dicas sobre empreendedorismo. Obrigado de acompanhar, dona Márcia. Ao buscar o meu comportamento, buscando aí uma educação alimentar, eu não estarei também iniciando um projeto empreendedor para comigo mesma? Com certeza, né? Porque você vê, como a gente está falando aqui de comportamento, de mudança, lógico, se você buscar seu bem-estar, Paulo, você pode ter certeza que seu caminho, assim, vai mudar com certeza para o melhor. Porque a partir do momento que você está bem com você mesmo, aceitar você mesmo, igual eu falo assim, ter uma reeducação alimentar. Então, isso, querendo ou não,
planejar o seu dia, você tomar um café da manhã, ter o horário do almoço, uma boa ingestão de água. Igual eu falo assim, ó, parece que a gente está falando sempre a mesma coisa, mas não é, Paulo. É o alimento que a gente tem que buscar, é tomar uma água. Porque igual eu falo assim, olha, se você não se cuida, lá na frente, ou muito rápido, hoje você pega os jovens doentes, com obesidade. Sim. Olha, sem querer entrar nas questões médicas, não estamos discutindo questões médicas e sim de comportamento, mas tem alguns casos até que tem, como você disse mesmo, obesidade mórbida, que tem a necessidade de uma intervenção médica mais radical, Sim. seja por remédio, seja por cirurgia, seja lá pelo que for, mas aí somente com um acompanhamento médico, o acompanhamento de um profissional, você faça isso. Mas, conceitualmente, né, sem entrar em qualquer mérito, conceitualmente, você é favorável à indicação de remédios do tipo, eu não sei se já foi proibido, mas eu sei que antigamente se usava, há pouco tempo até, se usava sibutramina como inibidor de apetite. É um antidepressivo, salvo engano, que não deu certo. E aí ele tinha como efeito colateral a inibição do apetite, né? Você faz uso, você indicaria o uso de remédios em alguns casos? Não, a gente não tem essa qualificação. É igual eu falo assim, eu não posso entrar nesse mérito, seria só... Porque com certeza a pessoa já tem que ter um problema psiquiátrico, alguma coisa voltada assim. Mas é igual eu falo assim, esse remédio para desencadear um problema psiquiátrico é muito grande. Lá no Ambulim a gente vê muito casos assim. É igual eu falo assim, isso é muito fato, Paulo. Uma dieta muito restrita para desencadear um transtorno, ainda mais aplicado esses medicamentos, é muito fácil. É por isso que eu volto a falar. Procure um profissional. Nunca tome uma atitude dessa tão radical. Que você, é igual eu falo assim, será que vale a pena você chegar num ponto desse para um emagrecimento tão radical e depois lá na frente desencadear outros tipos de problema? E digo mais, voltar todo esse peso atrás e muitas das vezes com mais peso, Paulo. Isso é muito triste. Sandra, eu confesso que eu já, por estar, às vezes, eu tenho facilidade em ganhar peso, né? Então, já procurei nutricionista e tal, mas eu confesso que teve algumas vezes que eu procurei que, assim, dava a impressão que era aquela imposição, chegava e, olha, senta, eu vou fazer a prescrição, vou fazer a sua dieta. Não fui lá atrás de dieta, eu fui para ter uma qualidade de vida melhor. Como você trata, da forma que você colocou no início, eu tenho certeza que desde a anamnese, né, que é a análise da pessoa, é um pouco diferente, né? Como é no seu consultório? Então, é como eu te falei, né? Acho que a partir do momento que o cliente chega para mim, Paulo, é muito assim, eu olho e falo assim, eu quero cuidar. Esses dias até tive uma que falou assim, ela chegou, deu um dia, Sandra, cadê minha dieta? Eu falei, ainda não temos uma dieta. É feita uma anamnese, entendeu? Um estudo. Eu preciso analisar você. Eu não tenho nada pronto para você. É o que eu falo, é respeitar o Paulo, é respeitar a sua pessoa, o seu comportamento. É igual eu falo assim, ó, se eu conseguir mudar hábitos, porque o hábito é uma coisa muito difícil para mudar. A gente tem a questão, quando a gente já criou um hábito de alguma coisa, é difícil mudar. Eu não estou falando para você que é fácil. Por isso que eu volto a falar. Tudo é questão de você o quê? E aceitando as coisas também, sabe? Fazendo mudanças conforme você consegue fazer. Porque é fácil a pessoa falar assim, eu consigo fazer tal dieta. Por um tempo, claro que você consegue por um tempo. Eu quero ver a vida inteira. Incorporar os hábitos Por isso que eu falo, né? é mudança. Não é você falar assim, eu fiz uma dieta, deu certo. Não, eu não quero isso. Eu quero que você fale para mim assim, olha, doutora, eu mudei
a minha alimentação. Eu mudei os meus hábitos, eu mudei o meu comportamento. Nem todos os nossos telespectadores vão entrar em contato contigo, vão ter oportunidade de... Mas eu vou querer daqui a pouco que você dê algumas dicas de uma alimentação saudável para as pessoas. Mas antes disso, olha, nós já estamos chegando no finalzinho do programa, está indo muito rápido, que pena. Já vai ficar o convite, a convocação, melhor dizendo, para você vir outras vezes, para até tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Venha com prazer. Eu vou passar algumas perguntas e o que der para responder a gente vai responder, senão as pessoas vão... Eu vou pedir para você deixar depois o seu contato, aliás, sim, vai estar aí no GC, as pessoas vão poder mandar suas perguntas. A Soraya Nunes, do final do telefone 2299, ela pergunta: Sandra, por favor, fale um pouco sobre bulimia, anorexia entre os jovens. Tem como entrar? Eu não entendi se... tem como entrar, não tem como evitar. O Antônio Souza, ele pergunta que o suco de caixa é pior do que refrigerante? Vamos responder essas duas, depois, rapidamente, a gente responde a Simone também. Bom, falar de bulimia e anorexia é muito, assim, complexo, né? Porque, igual fala assim, hoje a gente fala os filhos, né? Vamos ver o comportamento familiar, igual fala assim, o que você está oferecendo para o seu filho, como que está essa alimentação, será que na hora do almoço você não está lá olhando no celular? É o que eu falo, gente, vamos procurar, porque eu falo assim, não tem a fórmula de o que desencadeia, o que desencadeia, mas é fato, vem da alimentação. É igual eu falo, observe seu filho, tenham cuidado, tenham prazer. Hoje em dia, com esse monte de corpo, não fique colocando coisas na cabeça assim, que existe corpo perfeito, que existe imagem perfeita. É igual eu falo, imagina quantos Photoshop, quanta coisa trabalhada não existe. O próprio celular da gente mesmo, existem os filtros. Então não se engane porque queira ser enganado. É igual eu falo assim, olha, claro, cuide dos seus filhos para que isso não aconteça, porque eu até falo, uma grande restrição leva a transtorno alimentar. Sandra, vamos à pergunta então do Antônio Souza, rapidamente, que nós estamos no finalzinho já do programa. O suco de caixa é pior do que o refrigerante? Eu colocaria ainda um complemento aqui. Tem aqueles refrigerantes zero, refrigerante diet, realmente aquilo... Eu particularmente não tomo refrigerante há muitos anos, acho que as pessoas não deveriam tomar nenhum tipo de refrigerante, que praticamente é só metade daquilo que você vê é açúcar, não é? Então, tá vendo como que o comportamental é uma coisa difícil. Eu até falo assim para as minhas clientes, eu falo assim, uma criança não é normal tomar refrigerante, Paulo? Normal. Se tem açúcar no refrigerante... O bolo também tem açúcar. Vocês estão me perguntando de novo, alimentos bons e alimentos ruins. Para mim, nem o suco de caixinha e nem o refrigerante não é um alimento ruim. É igual eu falo assim, volto aqui a falar. Vamos pensar em trocas, em comportamento, em colocar um suco, claro, parar, fazer um suco natural, espremer uma laranja. Aí, é o que eu falo, como que você não vai ter essa consciência? A gente tem. É igual eu falo assim, às vezes eu chego com meus clientes e falo, saber o que comer, vocês sabem. É fato, eles sabem o que comer. A dúvida maior é a questão de você falar assim, não, as escolhas. São escolhas. Sandra, olha, muito legal. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Até as dicas, eu queria que você falasse pelo menos 2 ou 3 dicas aí de alimentação e fazer já suas considerações finais aí para o nosso programa. Igual uma dica que eu falo assim, eu nunca restringir muito um alimento, porque para você realmente, para depois você querer comer ele de uma forma que seja, que passe aí do limite, igual eu falo assim, não, conviva com os alimentos tranquilo, sabe? Coloca a mudança de hábito, procure com certeza um profissional, faça exercício, ingestão de água, coloque muito mais água na sua vida. Eu falei, esse mês de nutrição aqui, né, dia 31 aqui, eu tô com a bandeira muito forte, tanto é que eu quero deixar aqui uma recomendação para os meus amigos aqui, ó, Nutricionista Está Lendo, que é um livro da Marli Alvarenga, que é lá do Ambolim, e deixar uma frase aqui, que comer virou o quê, Paulo? Comer virou uma dificuldade. Eu falo, até que ponto você vai pensar assim,
Comer que é uma dificuldade. Não, comer tem que ter prazer. E fica aqui meu recado, então, que comer tem que ser prazeroso. Muito bem. Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui, mais uma vez, trazendo sempre alguma coisa boa para você pensar e agir. Um grande abraço, até mais.